O dom da profecia na Igreja do Novo Testamento. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. 1 Coríntios capítulo 12, versículos do 4 ao 10. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas. Muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. 1 Coríntios capítulo 14, os versos 1, 3, 5, 39 e 40. Dentre os 9 dons do Espírito, existem 3 de profecia, os quais revelam algo, a palavra da sabedoria e a do conhecimento, e o dom do discernimento de espíritos. 3 de poder, que realizam alguma coisa, fé, cura e operações de milagres. E 3 de inspiração, isto é, que dizem algo vocalmente, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. As Escrituras enfatizam que o dom da profecia é o mais importante. O apóstolo Paulo declarou, sob inspiração do Espírito Santo, que quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5, a parte B. Então, a profecia é superior às línguas, exceto se houver quem as interprete. Dessa forma, o falar em línguas com interpretação é equivalente à profecia. De fato, esses dons se equiparam porque a profecia é uma expressão vocal inspirada. As línguas são manifestações vocais inspiradas em um idioma desconhecido. A profecia é uma ação vocal, inspirada em uma língua conhecida, e a interpretação de línguas é a expressão da voz em nosso idioma, para transmitir o significado do que foi dito em línguas. Todos esses dons estão relacionados e são inspirados por Deus em suas diversas formas. Neste livro, contudo, trataremos especificamente do dom da profecia. O dom da profecia é frequentemente confundido com o ofício de profeta. De fato, há o ministério de profeta, mas nem todo aquele que profetiza é um profeta. Um homem rico é aquele que possui muito dinheiro. Embora eu tenha alguma quantia em minha carteira, isso não me faz rico. Você pode profetizar, mas o operar no simples dom da profecia não o qualifica para permanecer no ofício de um profeta. Naturalmente, um profeta possui tal dom em operação, porém, ele também é dotado de alguns dons de revelação. Para permanecer no ofício de profeta, o indivíduo deve ter uma forte manifestação de pelo menos 2 dos 3 dons de revelação: palavra da sabedoria, palavra do conhecimento ou discernimento de espíritos, além do dom da profecia. O ofício do profeta é um ministério,
um chamado, e isso nem todos têm. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, a parte A: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores. O texto de Efésios capítulo 4, verso 11, falando da ascensão de Cristo, declara: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Paulo perguntou em 1 Coríntios 12, 29, a parte A: porventura, são todos apóstolos? Evidentemente, a resposta é não. Nem todos têm o mesmo chamado. Tampouco poderiam permanecer nesta atividade. O apóstolo continuou: são todos profetas? Logicamente não. E voltou a indagar: são todos doutores? Também poderíamos questionar: são todos pastores ou evangelistas? Os cristãos podem testemunhar para Cristo, mas nem todos foram comissionados para o ministério quíntuplo. No capítulo 21 de Atos, Lucas relata que Paulo e sua equipe foram a Cesareia e entraram na casa de Filipe, o evangelista. As Escrituras contam que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam. No entanto, ele não as chamou de profetisas. Depois, quando o profeta Ágabo chegou lá, tomou o cinto de Paulo, ligou com ele os próprios pés e mãos e disse: e vindo ter convosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Atos 21, 11. Uma coisa é permanecer no ofício de profeta, outra é o simples ato de profetizar. Se Deus nos chama para o ministério de profeta, ou qualquer outro, Ele irá equipar-nos pelo Espírito com as aptidões necessárias para permanecermos naquela função. Com isso, as pessoas no corpo de Cristo saberão que fomos chamados e equipados para tal atividade. Se aqueles que têm o Espírito Santo não reconhecerem que você foi capacitado com tais dons, nem aceitarem o que diz, não fique ofendido. Apenas tenha uma atitude de humildade diante deles e assuma um lugar menor. Se o Senhor julgá-lo fiel e pronto para exaltá-lo, Ele assim irá fazê-lo. É fácil dizer: sou um profeta, e tentar imitar o ministério de outra pessoa, mas é completamente diferente ser convocado por Deus. Aqueles que não são chamados pelo Senhor e somente imitam a função de outros são perigosos ao rebanho e podem causar confusão e até mesmo divisão no corpo de Cristo. O dom da profecia frequentemente é confundido com predição. As pessoas pensam que profecia significa prever o futuro. Esse atributo não possui elementos de predição. Conforme já lemos, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14, 3. Observe que a previsão não foi mencionada. Talvez alguém pergunte: mas Ágabo não estava prevendo o que aconteceria com Paulo? Sim, mas ele não profetizava. Embora um profeta possa profetizar o que lhe foi revelado, Ágabo simplesmente transmitia o que o Espírito Santo lhe contara. Isto diz o Espírito Santo. Atos 21, 11, a parte A. O dom da profecia também é confundido com a pregação. Certas denominações ensinam que toda ministração é uma profecia. Contudo, as palavras pregar e profetizar são completamente diferentes no grego. Pregar significa proclamar, anunciar, clamar, contar. Jesus disse: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Ele não declarou que profetizássemos o evangelho. Simplesmente Paulo não afirmou que os homens seriam salvos pela loucura do profetizar, mas pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 21.
O ministro é aquele que prega a palavra. Veja o que Paulo declarou a Timóteo: estude a palavra para apresentar-te a Deus aprovado. 2 Timóteo 2,15, a parte A. De acordo com esse texto, o pregador, o pastor e o evangelista precisam estudar as Escrituras. Se a pregação sempre fosse profecia, o pregador não teria a necessidade de se aprimorar, mas falaria inteiramente por inspiração. Existe, contudo, um elemento profético na pregação. Quando o ministro se torna muito inspirado pelo Espírito Santo, passa a dizer coisas nas quais não pensaria normalmente. O Espírito Santo o inspira a proferi-las, e isso é sobrenatural expressão vocal. Às vezes, também há algo de profecia no testemunhar. Já ouvi pessoas dizerem: comecei a testemunhar e a citar trechos da Bíblia que jamais imaginei, e até mesmo não sabia. Ouvi-me dizer palavras que não vinham na minha mente. Na verdade, foi o Espírito da profecia que lhe sobreveio em certa medida, para que testemunhassem sobrenaturalmente a outrem. Profecia é uma ação extraordinária da voz em uma língua conhecida. Capítulo 2. O dom da profecia no Antigo Testamento. No princípio, Deus conversava com Adão no jardim do Éden. Ao longo dos tempos, sempre houve um desejo no coração do homem para um retorno ao acesso direto com seu Criador. Mediante o dom da profecia, aproximamo-nos da comunicação mais direta com o Senhor, o qual foi providenciado primariamente com esse propósito. As profecias no Antigo Testamento e no Novo Testamento diferem entre si. No primeiro, elas eram essencialmente para a predição de eventos futuros, ao passo que no segundo eram para a proclamação. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, lemos: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Isso não é predição, mas sim proclamação. A profecia do Antigo Testamento trata essencialmente do futuro, às vezes prevendo os séculos vindouros. Já a do Novo não tem muito a ver com o relato no futuro, mas é um dom que opera para aperfeiçoar os cristãos. Há várias espécies de profecias na Bíblia, sendo que as primeiras foram a dos patriarcas. Por exemplo, quando chegou a hora de Jacó morrer, ele reuniu os filhos ao seu redor, impôs as mãos neles e disse coisas que ainda aconteceriam. O texto de Gênesis 49:1 declara: depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Lendo adiante nesse capítulo, vemos que Jacó falou dos eventos que ocorreriam nos séculos seguintes. Essa espécie de profecia era a de previsão, a qual era exercitada pela fé e imposição de mãos. Exortação era outro tipo de profecia encontrada no Antigo Testamento. Por exemplo, Moisés, em Deuteronômio, revelou as bênçãos que viriam sobre as pessoas se elas obedecessem a Deus e as maldições que iriam atingi-las se desobedecessem ao Senhor. A profecia na Antiga Aliança também tomava a forma de canções ou poesia, conforme o registro dos Salmos. As orações e os cânticos daqueles autores inspirados foram dados pelo espírito da profecia, quando eles passavam por alguma provação. Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, disse: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Efésios capítulo 5, os versículos 18 e 19. Quanto somos encorajados e fortalecidos nas provações, ao falarmos entre nós com salmos. Algumas pessoas pensam que, quando você fala consigo mesmo, algo está errado com você.
Lembro-me de uma conversa que tive com um amigo, o qual dizia: meu sogro tem 80 anos e está caducando, pois algumas vezes fala sozinho. Certa vez, quando o ajudava em alguns reparos, trabalhava em um lado da casa enquanto ele estava do outro. Quando terminei minha parte, andei em direção a ele e encontrei-o falando consigo mesmo. Perguntei: com quem você estava falando? Bem, no mínimo falava com um cavalheiro, disse sorrindo. Em certas ocasiões, é correto falar consigo mesmo. Havia épocas em que Davi fazia isso por meio dos salmos sob a unção do Espírito, encorajando-se no Senhor. Assim como o salmista, também podemos vivenciar esses momentos. Um salmo é um poema ou uma canção espiritual. Ele contém em si um elemento de poesia, podendo rimar ou não, ser recitado ou cantado. Hinos e cânticos espirituais destinam-se a serem cantados. Falo em salmos porque não tenho muita aptidão para cantar. Aqueles que são chamados para o ministério de louvor provavelmente cantarão mais. Falar sob a forma de salmos consiste em uma manifestação do espírito de profecia e serve para o mesmo propósito: conforto, exortação e edificação. Muitas vezes em minha vida, fui tremendamente ajudado enquanto falava comigo mesmo mediante salmos, hora após hora, durante a noite, pela inspiração do Espírito. As palavras não provinham da minha mente, elas fluíam do meu espírito, o qual estava em comunicação direta com Deus. Por esse método, o Senhor fala conosco e conversamos com Ele. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, a parte A, Paulo diz: que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo. Eles o tinham porque desfrutavam de um momento a sós, em casa, orando no Espírito, no qual falavam por meio de salmos. Um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. O apóstolo declara em Colossenses 3,16: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Portanto, mediante o dom da profecia, podemos cantar e orar sobrenaturalmente, falar com o nosso interior por meio do espírito de profecia e orar pelos outros com essa aptidão espiritual. Somos exortados a desejar esse dom inspirativo. Sob a unção dele, é possível falarmos com o Pai, fluindo em devoção profunda e regozijarmos-nos diante de Deus, glorificando a misericórdia que Ele nos tem concedido abundantemente. Outro tipo de profecia mencionado no Antigo Testamento é a de julgamento. Há profecias condicionais e incondicionais. A história do rei Ezequias, em sua enfermidade, traz um exemplo de profecia condicional. Em 2 Reis, capítulo 20, os versículos do 1 ao 3, lemos: naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, sê servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Observe que Ezequias declarou que andou diante de Deus com um coração perfeito. Deus está mais interessado nisso do que em ações sempre perfeitas. Lemos a seguir nesse capítulo: sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a palavra do Senhor, dizendo: volte e dize a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia
subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Deus disse a Ezequias que, se sua vida continuasse como estava, ele morreria. Por isso, aquele homem deveria colocar a casa dele em ordem. No entanto, o rei mudou sua profecia. Não houve quem o modificasse por ele. O próprio rei fez isso. A Bíblia afirma que ele voltou seu rosto para a parede, orou e chorou. Então, Deus enviou sua palavra pelo profeta dizendo: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Também existem profecias condicionais de bênçãos no Antigo Testamento. Observe o que Deus falou por intermédio de Moisés. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Deuteronômio 28, os versículos 1, 2 e 15. Vejo exemplos dessas profecias nos dias de hoje. O Senhor tentou encorajar seu povo por meio da revelação, declarando que certas bênçãos viriam ou determinadas coisas aconteceriam. Com frequência, contudo, as pessoas direcionam a mente para somente uma parte da profecia e pensam: Deus falou, então veremos isso suceder. Entretanto, não há fé nem ação da parte delas. Mais tarde dizem: ainda não ocorreu, logo não deve ter sido de Deus. Temos uma parte a executar se quisermos ver o cumprimento das profecias condicionais. Sim, Deus nos prometeu muitas dádivas, mas é nosso dever manter-nos sob o fluir das suas bênçãos e da sua vontade. O cumprimento de uma profecia condicional é de responsabilidade de cada um. Capítulo 3. O propósito da profecia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Vamos analisar a Bíblia para conhecermos os propósitos bíblicos e as utilidades do dom da profecia. Primeiro, ela é para ser dita aos homens de maneira sobrenatural. O que profetiza fala aos homens. Trata-se de uma expressão vocal que ultrapassa o natural. Segundo, é dada para edificar a igreja. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Quando alguém fala em línguas publicamente e as interpreta, a igreja é edificada, porque a congregação sabe o que foi proferido. Se eu falasse em línguas, iria edificar-me, mas não o faria aos outros presentes, porque eles não saberiam o que foi dito. Mas, se eu as interpretasse, os outros seriam instruídos. Os eruditos explicam que há uma palavra em nosso vocabulário muito mais próxima do grego original do que o termo edificar, o qual significa construir. Eles explicam que o vocábulo carregar, usado em conexão com o carregamento de uma bateria, é uma tradução mais próxima. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo.
Ele constrói algo em si mesmo, ou seja, carrega seu interior como se fosse uma bateria. Então, vemos a necessidade de que os crentes, cheios do Espírito, orem muito, particularmente em outras línguas, pois isso os edifica, carrega-os, constrói neles um edifício espiritual. A seguir, quando nos reunimos em um só corpo, estamos juntos para sermos edificados, pois o que profetiza edifica a igreja. Enfim, o dom da profecia é dado à igreja para edificá-la, construí-la espiritualmente, carregá-la com poder divino. Outro uso bíblico da profecia é o da exortação. O termo grego traduzido por exortação significa chamado para perto. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, para edificá-los, carregá-los espiritualmente, exortação, chamado para perto e consolação. Mas um propósito bíblico deste dom é o consolo. O Senhor quer nos consolar. Muitas pessoas possuem uma imagem errada de Deus, imaginando-o como um policial pronto para soprar seu apito. Outras veem o Pai como um juiz austero, o qual somente está esperando para abrir o livro diante delas. A Bíblia diz que Deus é amor, 1 João 4:8. Se deseja ver o Senhor, olhe para Jesus, João 14:9. Se almeja saber como Deus é, veja como Jesus é e porque Ele é Deus manifesto em carne. Jesus declarou: tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6,37. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Não necessitam de remédio os sãos, mas sim os doentes. Mateus 9:12. Pode ser que alguém diga: mas fulano é muito mau. Ele precisa de um médico muito mais do que todos. Caso uma pessoa esteja doente, se não procurar o grande médico, ela morrerá. Não há quem chame um especialista quando todos estão bem. Na verdade, são os enfermos que necessitam de ajuda. Deus quer consolá-los e chamá-los para perto. Contudo, alguns indivíduos que supostamente falam profeticamente jamais o fazem com o objetivo de consolar e edificar a igreja. Somente proferem denúncias severas. Isso não é o dom da profecia em operação. Durante um seminário que conduzi certa vez, no Arizona, senti que uma pessoa sentada bem na frente tinha um espírito de erro e interrompia a reunião assim que tivesse oportunidade. Com certeza, quando eu parasse para respirar por um segundo, ela iria levantar-se a fim de gritar no máximo de sua voz. Alguns julgam que podem convencer os outros de que são ungidos se mostrarem um tipo de manifestação física. Elas acham que, se saltarem, sacudirem o corpo, gritarem ou falarem com falsa voz, as pessoas pensarão que elas têm realmente poder espiritual. O Espírito Santo levou-me a fazer aquilo, elas dirão. Saiba que o Espírito de Deus não trabalha dessa forma, porque lemos em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Quando aquela pessoa gritou, parei o ensino. Seu comportamento foi extremamente mal educado. Foi como se alguém derramasse um balde de água fria na congregação. Assim que se calou, comecei a falar o mais rápido que podia para concluir minha mensagem. Na noite seguinte, aquela pessoa retornou. Decidi então que se ela fizesse aquilo de novo, eu instruiria a congregação, deixando os membros saberem, sem expor o indivíduo,
que aquilo não era certo. Enquanto ensinava, tentei falar tão firme e rápido quanto podia, para não lhe dar uma oportunidade para interromper-me. No entanto, isso não adiantou, pois a pessoa se levantou do mesmo modo. Novamente, tal ação foi extremamente deselegante. Expliquei que, se sentimos que Deus nos está querendo usar, devemos ser cuidadosos para não interrompermos quem está falando. O Espírito Santo é um cavalheiro. Se ele ungisse a mim e outra pessoa ao mesmo tempo, estaria interrompendo a si mesmo. Quando ouviu isso, o indivíduo ficou indignado e não voltou nas 3 noites seguintes. Eu ministrava por aproximadamente 10 minutos na 3ª noite, quando ele se levantou e disse: "Não darei a vocês outra chance. Se não se arrependerem, irão todos para o inferno." E continuou: "É a última chance." Continuei ensinando como se nada tivesse acontecido, e então ele foi embora da reunião, pois não estava no espírito. Aquilo não era o dom da profecia. Indivíduos como ele, provavelmente, no início, recebem algo de Deus, mas são cristãos imaturos. É como se ganhassem um trenzinho no Natal, e tudo o que querem fazer é puxá-lo em frente à casa para que todos o vejam. Em 1 Coríntios 14:32, lemos que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Isso quer dizer que você tem autoridade para decidir se fala ou se fica calado. A Bíblia Amplificada declara: "Porque os espíritos dos profetas estão sob o seu controle e sujeitos a serem silenciados se necessário." O versículo 40 diz: "Tudo, porém, seja feito em decência e em ordem." Lembre-se, o Espírito Santo não irá interromper a si mesmo. Em 1 Coríntios 14, Paulo afirma que a profecia também funciona para convencer o incrédulo e tornar conhecidos os segredos do coração. 1 Coríntios 14, versículos 23 ao 25. "Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas, se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós." Certa vez, quando pregava no Texas, o espírito de profecia veio sobre mim logo depois de haver ministrado. Naquela igreja cheia, vi a mim mesmo apontando para alguém desconhecido no fundo do templo. Eu disse: "Fique de pé no corredor." Aquele texano alto assim o fez. Então, o seguinte pensamento passou pela minha mente: "Querido Senhor, que farei agora?" Ouvi-me dizendo àquele homem: "Antes de vir à igreja hoje à noite, você disse à sua mulher." Repeti exatamente o que ele falara à esposa. Aquele homem, o qual não era salvo, tinha comentado com a mulher algumas coisas com respeito a Deus e a salvação. Antes de terminar de falar, ele subitamente veio correndo pelo corredor e ajoelhou-se bem em frente ao altar, com as mãos levantadas. Assim, entregou sua vida a Jesus naquela noite e foi cheio do Espírito Santo. Ele me disse depois: "Você deve ter conhecido os segredos do meu coração, porque falei exatamente aquilo." Capítulo 4. A diferença entre profecia e interpretação de línguas. Ao estudarmos o dom da profecia, precisamos distinguir interpretação de línguas e profecia. O que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5, parte B.
embora tais dons sejam expressões vocais inspiradas. A interpretação de línguas é a expressão vocal inspirada para interpretar o que é falado em línguas, aquilo que é proferido em um idioma desconhecido. Já a profecia é falada em uma língua conhecida. A diferença entre uma e outra é que a primeira depende das línguas, ao passo que a segunda não. Portanto, não há interpretação sem línguas. É importante ressaltar que o dom da interpretação das línguas não é a tradução delas. Por essa razão, a mensagem em línguas pode ser longa e a interpretação curta, porque essa somente dá o significado. Ou ainda, alguém pode falar em línguas durante pouco tempo e a interpretação ser longa. Há também ocasiões em que a interpretação pode ser quase palavra por palavra. O Novo Testamento enfatiza a profecia de exortação muito mais do que a de revelação. Leia o que diz o texto de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A nova aliança trata da profecia de revelação, mas não lhe dá ênfase, pois a de exortação é mais necessária à congregação. A revelação pode entrar em operação ocasionalmente, mas normalmente manifesta-se por intermédio de um profeta. Paulo nos ensina a respeito da revelação. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 29 ao 31. Essa passagem não pode ser tirada do contexto e aplicada a todos. Nesse trecho, o apóstolo refere-se aos profetas, porque o versículo 32 diz: "E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas." Alguns têm interpretado erradamente o versículo 26 deste capítulo: "Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação." 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Ao pensarem que cada crente apresenta todas essas aptidões ao mesmo tempo. A palavra no grego para o trecho "cada um de vós" é um termo que significa dentro de todo o corpo. Em outras palavras, um tem um salmo, outro uma língua e ainda outro uma revelação. As pessoas não são usadas ao mesmo tempo por Deus na congregação com as mesmas habilidades, porque não haveria propósito em tal duplicidade. É como se eu pedisse que 3 irmãos cantassem um louvor especial e eles entoassem a mesma música. Alguns têm a ideia de que, quando as línguas e a interpretação ou as profecias são dadas, Deus está falando. Há um sentimento de que o Altíssimo esteja fazendo isso. Mas, se fosse verdade, primeiro, não teríamos direito de julgar. Segundo, não seria necessária qualquer instrução para o uso dos dons, quando falar ou não, porque o Pai não precisa de tais orientações. Os dons de Deus e o Espírito Santo são perfeitos. No entanto, esses dons não se manifestam sempre com perfeição, porque entram em operação através de um canal imperfeito, homens e mulheres. O Espírito de Deus flui por nosso intermédio, assim como a água flui por um cano. Às vezes, quando o Espírito de Deus nos faz seus instrumentos, algo da nossa personalidade se mistura com o fluir dele, porque, acima de tudo, o Senhor usa pessoas. Deus não recompensa a educação formal, nem a ignorância,
mas ele precisa usar o vaso como ele é. Já vi a unção do Espírito sobre pessoas educadas, cultas e refinadas, e fui muito abençoado. Por outro lado, ouvi interpretações de línguas que traziam erros gramaticais, porque aqueles que as interpretavam não podiam ir além de sua capacidade. Eles usavam o melhor vocabulário que podiam. Era o Espírito de Deus em uma manifestação que não era perfeita. Um ministro contou-nos que, em uma de suas reuniões, a interpretação de uma mensagem em línguas foi: meus filhos, não temam. Mas, se estão amedrontados, eu não os culpo, porque às vezes eu mesmo tenho temores. Embora não tenha sido uma manifestação do Espírito de Deus, não significa que a pessoa que interpretou as línguas não fosse cristã, nem que não fosse cheia do Espírito. Ela queria que Deus a usasse, mas simplesmente falava pela própria mente. Por diversas vezes, permitimos que tais manifestações assustem muitas pessoas boas, em vez de darmos a elas as instruções corretas. Precisamos da operação dos dons em nossas congregações e de tudo o que Deus proveu, mas necessitamos seguir as orientações para o uso correto de tais habilidades, a fim de que todas as coisas sejam feitas para edificação. Alguns justificam seus excessos espirituais afirmando: eu não poderia interferir. O Espírito Santo levou-me a fazer aquilo. Eles culpam o Espírito Santo pela desordem. No entanto, o Espírito Santo, por intermédio de Paulo, dá-nos as bases para que saibamos proceder em ordem. Embora possamos ser inspirados a falar, podemos ter uma mensagem em línguas e interpretação, até mesmo uma palavra profética. Não é sempre sábio falar a qualquer momento. Quando nossa inspiração vem em uma ocasião inoportuna, em que não seria edificante, devemos esperar. Na hora certa, podemos falar o que recebemos. Muitas vezes, em reuniões e conferências, onde eu não era o preletor, poderia ter falado em línguas, mas não o fiz. Os líderes das reuniões eram homens que conheciam o Senhor, eram cheios do Espírito e poderiam entregar a mensagem por si mesmos. Não era necessária a minha interferência na congregação. Em ajuntamentos grandes, se alguém falar em línguas ou profetizar no meio do povo, poucos irão ouvi-lo. Contudo, se a revelação vier do púlpito, todos escutarão a mensagem, e dessa forma haverá edificação. Os dons inspirativos e os de revelação são tanto um produto de Deus quanto dos homens. Não provém tudo do Senhor nem do homem. Foi nesse ponto que muitos perderam a bênção de serem cheios com o Espírito. Eles poderiam ter falado em línguas há muitos anos. Alguns têm dito a mim: se soubesse que tinha uma parte a realizar, teria falado em línguas há 25 anos. Tive um impulso para dizer algo que não era em inglês, mas pensei que seria somente eu proferindo as palavras. Tenho esperado pelo Espírito Santo para falar em línguas durante todos esses anos. Contudo, o Espírito de Deus não fala em línguas. Na Bíblia, não está escrito que, alguma vez, ele tenha feito isso. Ao contrário, lemos que o Espírito Santo lhe dá a capacidade de se expressar e você fala. Foi o que aconteceu no Pentecostes. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2:4. Ele deu-lhes a expressão vocal e eles falaram. Após ouvirem esse ensino, algumas pessoas me perguntam: por que isso não me foi dito? Tenho medo de falar em línguas, de ser só algo da carne. Mas, quando falar em línguas,
será você em carne. Deus disse que derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Todos aqueles que, alguma vez, falaram em línguas, fizeram-no em carne, mas foram inspirados pelo Espírito. O mesmo é válido com respeito aos dons inspiracionais e de revelação. Eles são um produto tanto do homem quanto de Deus. A profecia é um resultado da fusão do divino com o humano. O texto de 1 Timóteo 4,14 diz: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Já 2 Timóteo 1,6 declara: por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus, que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Você é responsável por avivar o dom dentro de si. Não é Deus nem o Espírito Santo, embora ele seja o poder ativador. Nos círculos do Evangelho pleno, há um jargão pentecostal que frequentemente cega-nos. Por exemplo, alguns oram: derrame seu Espírito sobre nós, Senhor. Precisamos de um derramamento. Ainda assim, não encontramos no Novo Testamento um trecho do qual o Espírito de Deus tenha sido derramado sobre uma igreja. Nem lemos que é preciso orar por um derramamento, tampouco que o Espírito Santo desceu sobre os cristãos, que já têm a plenitude dele. O Espírito de Deus é derramado sobre pessoas que não o possuem. Ele desceu sobre os judeus no dia de Pentecostes e sobre os gentios certa ocasião na casa de Cornélio. O mundo necessita de um derramamento espiritual, mas a igreja não, porque os cristãos têm o Espírito. O que os crentes precisam é avivar o que já possuem. A igreja frequentemente está reunida, orando por um derramamento, seca e faminta à beira da morte, quando na verdade já está plenamente equipada com tudo aquilo de que precisa. Se ela simplesmente ativar o que já detém, será restaurada. Nós, e não o Espírito Santo, somos responsáveis pelo uso do poder de Deus. Temos de fazer exatamente o que Paulo disse a Timóteo: avivar o dom de Deus. Capítulo 5. O dom da profecia e a orientação de Deus. Atos capítulo 20, os versículos 22 e 23, e o capítulo 21, versículo 11. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. O profeta Ágabo, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se a seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Deus tem muitas maneiras de mostrar aos seus filhos sua vontade para a vida de cada um, por meio da Bíblia, da pregação da palavra. Quando seus ministros desvendam as Escrituras, ele os guia, controlando as circunstâncias, e por vezes por meio de profecia. Contudo, essa é uma área onde um grande cuidado deve ser tomado, pois aqui alguns já caíram no erro. Devemos ser cuidadosos para seguirmos os procedimentos das Escrituras. Quando o Espírito de Deus falou com Paulo, por intermédio do profeta Ágabo, conforme citado, disse somente o que aconteceria. Cabia a Paulo escolher se deveria ir ou não. Tem havido uma tendência nos últimos anos dos cristãos de várias denominações, os quais foram cheios do Espírito, irem às casas de outros para reuniões de oração. Uma mulher que regularmente frequentava tais encontros dirigiu-se a mim confusa, dizendo: em nossas reuniões de oração,
As pessoas passam horas impondo as mãos umas sobre as outras, orando e profetizando sobre a vida de cada uma. Talvez seja certo, mas parece-me que todo aquele profetizar é a respeito de coisas ruins. Certa vez foi dito que minha mãe morreria, contudo, ela nem mesmo está doente. Parece que sempre recebo uma revelação ruim. Isso me perturba. Muitas vezes, tais reuniões resultam em nada mais do que previsões, o que é completamente fora do Espírito de Deus. Os dons do Espírito não são para serem usados como um brinquedo. Eles devem ser reverenciados e expostos publicamente, onde possam ser julgados. Deus não estabeleceu profecia nem profetas na cozinha da irmã fulana, mas os colocou na igreja. Isso não quer dizer que não seria certo profetizar em sua cozinha ou sala, mas significa que se deve primeiro profetizar na igreja, onde todos podem julgar as profecias. Conheço casais que se uniram em matrimônio porque alguém lhes revelou a pessoa com quem deveriam casar-se, e então a vida de ambos se tornou miserável. A Bíblia estabelece certos princípios no que tange ao casamento. Devemos consultar a palavra de Deus e pedir a Ele que nos guie de acordo com essas orientações. O dom da profecia não é para ser usado a fim de introduzir uma doutrina nova, porque a Bíblia é nossa fonte doutrinária. É preciso ter cuidado com os chamados profetas que vêm com novos ensinamentos, verdades profundas, revelação nova ou algo mais. Geralmente, essas pessoas, as quais supostamente recebem alguma nova revelação que ninguém mais tem, causam muito dano à causa de Cristo. Basicamente, dizer uma profecia é falar aos homens para edificação, exortação e consolação, como diz 1 Coríntios 14, versículo 3. O Espírito de Deus não daria algo que dividisse a igreja, pois esse não é o espírito do amor. Frequentemente, indivíduos que se dizem profetas tornam-se cheios de orgulho. Alguns me disseram que estão certos e os outros errados. A menos que você creia como eu, irá perder-se. Quando lhes foram pedidos os versículos das suas novas revelações, responderam: você precisa ter a revelação. Está além da Bíblia. Um ministro, que outrora era muito sensato, declarou: não preciso mais daquele livro, porque estou além dele. Então, atirou a Bíblia no chão, dizendo: tenho o Espírito Santo. Sou um profeta. Deus envia as minhas instruções diretamente. Não passou muito tempo, ele começou a profetizar que cada pessoa deveria dar-lhe $100. Ele recebera tais revelações diretamente, mas de onde? O dom da profecia não é para estabelecer argumentos. O capítulo 20 de Lucas registra que algumas pessoas queriam que Jesus lhes desse uma explicação, mas ele se recusou a fazê-lo. Os argumentos devem ser estabelecidos de acordo com a palavra de Deus. Essa aptidão também não é para ser usada meramente para satisfazer a curiosidade, nem para ser utilizada como mágica. Há uma grande diferença entre profecia e as previsões do futuro de prognosticadores, magos, astrólogos e etc. Todas essas coisas são uma falsificação do verdadeiro dom da profecia. Uma verdadeira mensagem profética edificará, exortará e consolará as pessoas, ajudando-as a serem melhores servas de Deus. Alguns desses místicos e médiuns até mesmo predizem que cavalo ganhará a corrida ou que candidato ganhará a disputa política. No entanto, o Senhor não está nisso. Lembre-se de que a Bíblia proíbe a consulta a feiticeiros, prognosticadores, médiuns ou algo semelhante.
O Espírito de Deus pode falar-nos de coisas se assim desejar, mas precisamos saber a diferença entre o verdadeiro e o falso. Caso não saibamos, é melhor permanecermos longe disso até que aprendamos a diferença. Como podemos distinguir a operação do Espírito de Deus de uma manifestação extrasensorial? O que é de Deus aponta para Cristo. Não é algo para ser usado a fim de provar que tenho alguma coisa ou sou alguém. Saul, anteriormente, tinha o Espírito de Deus, mas quando se apartou do Senhor, um espírito maligno sobreveio a ele. Há pessoas que, certa vez, foram usadas por Deus, porém depois passaram a operar por meio de um ser maligno. Um ministro que conheço foi outrora usado pelo Altíssimo na palavra do conhecimento e nos dons de revelação. Ele visitava uma igreja que eu pregava e o pastor pediu-lhe que falasse algumas palavras. Enquanto ele falava, o Espírito de Deus me disse: ele possui um espírito familiar. Ele disse: vocês pensam que não sou um profeta de Deus. Seu nome é fulano, seu endereço é tal e tal. Você tem tantos anos de idade e sua carteira há tantos dólares. Isso não é verdade? A pessoa disse que sim. Certo homem tinha um anel de diamante em casa. O ministro falou-lhe: você tem um anel de diamante em casa, em tal gaveta. Deus diz que você deve entregá-lo a mim. O homem sabia que aquilo era sobrenatural. Deve ser Deus, pensou. Então, pegou a joia e a entregou ao ministro. Os charlatães enchem os bolsos dessa maneira. Entretanto, não era o poder de Deus em demonstração, mas sim um espírito familiar. Os espíritos familiares sabem quem você é. Eles o conhecem e dizem às pessoas fatos sobre sua vida. Pela mesma evidência, o Espírito de Deus faria o mesmo, pela palavra do conhecimento, se visse propósito em fazê-lo. Contudo, não seria uma mera exposição pública para satisfazer a curiosidade. Ao contrário, teria como objetivo a edificação. Não aconteceria com a finalidade de atrair a atenção, a fim de fazer as pessoas pensarem que você é algo importante, nem de pôr diamantes ou relógios em seus bolsos. Saiba que o dom da profecia é real, bom, correto e deve ser usado para o bem. Capítulo 6. 7 passos para julgar uma profecia. Assim como os cristãos do Novo Testamento, precisamos da operação dos dons do Espírito em nossa igreja hoje. Não somente devemos propagar toda a chama de fogo que vem de Deus, como também constatar que há tanto as manifestações verdadeiras quanto as falsas. Contudo, não há necessidade de temer os dons do Espírito só porque falsos elementos têm atuado. Jesus advertiu contra os falsos profetas, dizendo: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15. Paulo e Pedro, escrevendo à igreja, advertiram contra profecias, profetas e apóstolos falsos. Se tais advertências eram necessárias naquela época, também o são agora. Como podemos reconhecer os falsos profetas? Jesus disse: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, os versos 16 ao 18 e o 20. Um ministro que aparentava ser usado poderosamente em profecia
foi abordado e questionado quanto ao seu comportamento ministerial. Ele respondeu: "Não há verdade nisso, é tudo mentira." Mais tarde disse, confidencialmente a outro grupo: "Não os deixei saber que creio nisso. É certo mentir, se é para o bem. Não importa qual seja o motivo, é errado mentir." Aquele pregador poderia profetizar alto e por muito tempo, mas quem creria em suas profecias? Então, o primeiro passo para se julgar uma profecia é: pelos seus frutos os conhecereis. O segundo passo é: isso glorifica o Senhor Jesus? Cristo, falando sobre o Espírito Santo, disse: "Ele me glorificará." João 16, versículo 14, a parte A. Vejamos alguns trechos bíblicos sobre o assunto. Em Apocalipse 19:10, lemos: "E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: Olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Se a profecia for correta e o profeta estiver certo, eles testificarão de Jesus. Mas, se a ênfase for dada ao homem, haverá algo de errado, pois o Espírito Santo glorifica somente Jesus." Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 3, está escrito: "Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo." Paulo declarou no primeiro versículo do capítulo, acerca dos dons espirituais: "Não quero, irmãos, que sejais ignorantes." Ele está dizendo que, quando os dons espirituais, incluindo a profecia, estão em operação, eles fazem de Jesus o Senhor. No texto de 1 João capítulo 4, versículo 1 e 2, lemos: "Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus." Se a profecia vem de Deus, ela aponta para Jesus. Portanto, podemos julgar todos os profetas quanto às revelações, observando a atitude deles em relação a Jesus. Se nos conduzem para longe do Senhor, ou causam divisão no corpo de Cristo, eles estão errados. Ouvi profecias que exaltavam o homem e apelavam para o orgulho espiritual, e uma delas, dada a um rapaz zeloso que queria fazer algo para Deus, foi dito: "Assim diz o Senhor, se me seguir, jovem, farei de você o maior pregador que o mundo já viu. Você terá um ministério maior do que o de todos os apóstolos e profetas de todas as épocas juntos. Não há ministro na América hoje que será tão grande quanto você." Naturalmente, aquela revelação entusiasmou o jovem pregador, porque ele queria ser alguém importante. No entanto, a mulher que profetizou não o fez sob a unção do Espírito Santo, pois suas palavras exaltavam o homem e não o Senhor. A verdade é que Deus deseja que nos humilhemos diante dele. Cristãos imaturos são, às vezes, prejudicados por profecias falsas. Por isso, precisamos de um ensino completo e sólido a respeito dos dons espirituais. O terceiro passo no julgamento de uma profecia é perguntar: ela concorda com as Escrituras? Caso seja verdadeira, estará de acordo com a palavra de Deus, porque o Espírito e a palavra concordam entre si. A Bíblia foi escrita por homens santos, inspirados pelo Espírito de Deus. Ele não lhe dirá algo na palavra e algo diferente em uma profecia. Se a revelação não concorda com a Escritura Sagrada, não está correta. Porém, isso não significa que seja necessariamente do diabo. Pode haver a influência de um demônio, mas, às vezes, é resultado da mente humana.
Até mesmo é possível que um cristão cheio do Espírito Santo possa, inconscientemente, dar ouvido a um espírito mau. Certa vez, quando Jesus falava a seus discípulos a respeito de sua morte na cruz, Pedro disse: "De modo nenhum te acontecerá isso." Mateus 16, 22, a parte C. Jesus voltou-se para ele e declarou: "Para trás de mim, Satanás." O mestre não o chamou de Satanás, mas referiu-se ao fato de Pedro ter ouvido o maligno e repetido o pensamento errado. É essencial termos conhecimento da palavra de Deus, pois sem isso não podemos julgar uma profecia. O quarto passo é perguntar: estas profecias se cumpriram? Lemos no texto a seguir, Deuteronômio, capítulo 18, os versos 20 ao 22. "Porém o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou?" Versículo 22, "Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele." O passo 5 é perceber que algumas profecias não vêm de Deus, mesmo que se cumpram. Deuteronômio, capítulo 13, versos 1 ao 5. "Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova, para saber se amais o Senhor, vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor, vosso Deus, andareis e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, vosso Deus, para andardes nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Às vezes, alguns pensam: deve ser correto, pois aconteceu. No entanto, embora tenha ocorrido, não era de Deus. Como alguém pode dizer que algo vem de Deus? Examinem o item 2. A profecia o conduz a Deus ou para longe dele? Ela faz com que você fique mais aliançado com Deus e com a Bíblia, ou o distancia do novo nascimento e de outras doutrinas fundamentais? O passo 6 é perguntar: as profecias produzem liberdade ou escravidão? Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, lemos: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Se tivermos o mesmo espírito de fé, então ele produzirá liberdade, senão produzirá escravidão. Muitos são levados para a servidão, em vez de serem conduzidos para a luz e libertação. O texto de Romanos 8,15 afirma: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Deus não nos levará para o medo. Temos sido libertos do espírito de medo. Encontramos o último passo para julgarmos uma profecia, em 1 João capítulo 2, os versos 20 e 27. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas
Como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentirosa, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Quando as coisas não estão certas, a unção do Senhor que habita seu ser dirá que algo está errado. O Espírito Santo está em você para informá-lo quando algo está errado, e você saberá o que é imediatamente. Não deixe o fanatismo e os excessos manterem-no longe das bênçãos de Deus. Ensine o Novo Testamento. Creia no Espírito de Deus e nos dons que provêm dele, e desfrute de tudo aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos.